Olá, turma, eu sou o Marco César e vou desvendar a SAP 1, atividade 1 da UC de Manutenção Elétrica Predial e Industrial do curso de Eletrotécnica em EAD. Essa SAP 1, atividade 1, ela trata da elaboração de um memorial descritivo da instalação de sua residência ou apartamento. Pode se aplicar a qualquer instalação elétrica, de qualquer unidade consumidora. No caso, é apenas um exemplo para que a gente possa elaborá-lo. O que é que tem no memorial descritivo? O memorial descritivo é um raio-x da instalação elétrica. Normalmente ele contém um objetivo, as normas aplicáveis, a descrição das instalações elétricas, as não conformidades, as melhorias e as considerações finais. Acima de mim, nós temos aí esse documento em 2 páginas. Lógico que ao preenchê-lo, teremos mais páginas. Um exemplo de memorial descritivo preenchido. Não significa que o seu memorial vai ter o mesmo conteúdo desse que está sendo utilizado como exemplo. O objetivo: detalhar as instalações elétricas da casa ou apartamento em questão, especificando materiais, componentes e memorial de cálculo obtidos. Normalmente, esse documento ele é feito antes da execução da instalação elétrica. Porém, nesse momento nós vamos fazê-lo para uma instalação existente. O documento visa garantir que as instalações estejam executadas de forma segura e eficiente, em conformidade com as normas vigentes e as melhores práticas. Normas aplicáveis. A elaboração e execução dessas instalações elétricas seguiram rigorosamente as seguintes normas da ABNT e regulamentos, que garantem a segurança e a qualidade da instalação. Aqui eu relatei apenas 2 normas, sendo que temos uma observação aqui na segunda norma. A primeira é quase a nossa bíblia das instalações elétricas, né? NBR 5410, instalações elétricas de baixa tensão. A NBR 5444, de símbolos gráficos para instalações elétricas, ela foi há alguns anos cancelada e temos recomendações de utilizarmos outras normas relativas a esses símbolos. Existem outras diversas normas que também você pode pesquisar e inserir nas normas aplicáveis no seu memorial descritivo. Na descrição das instalações elétricas. Começamos o texto aqui, no caso desse apartamento, né? A instalação elétrica do apartamento é alimentada por um sistema trifásico de 380/220 volts, 3 fases, mais neutro, mais condutor de proteção, e é composta pelos seguintes elementos. 3.1, quadro de distribuição de circuitos, é o famoso QDC. Nesse quadro de distribuição de circuitos, você vai relacionar o que temos dentro dele. 3.2, circuitos de força e iluminação. Então temos aqui no exemplo apenas o circuito 1. Lógico que vamos ter outros circuitos que você deve também discriminá-los lá no seu memorial descritivo. No circuito 1, para a iluminação geral, temos a finalidade do circuito, que é a alimentação de pontos de iluminação, um disjuntor de 10 amperes e os condutores fase, neutro e condutor de proteção, todos de 1,5 milímetros quadrados. Lógico que você vai observar os circuitos de acordo com o existente na sua residência ou apartamento. Continuando a descrição das instalações elétricas, no item 3.3 temos proteção e segurança. Existe um disjuntor geral, nesse caso tripolar de 50 amperes, para a proteção da entrada principal de energia do apartamento. Temos dispositivos de proteção contra surto, que os DPS, né, estão instalados, DPS classe 2, para as 3 fases no QDC e neutro também. E para proteger a instalação de descargas atmosféricas e sobretensões. Temos também dispositivo diferencial residual, DR. Será instalado um DR geral de 63 amperes com sensibilidade de 30 mA para a proteção contra choques elétricos. DRs individuais podem ser aplicados. Observe que o objetivo do memorial descritivo é relatar tudo que existe na instalação. Aqui é apenas uma exemplificação.
Continuando a descrição das instalações, vamos falar dos condutores e eletrodutos. Nesse tópico, nós relacionamos as características dos condutores, todos serão de cobre eletrolítico com isolamento de PVC e identificação conforme a NBR 5410. Isolação de PVC, tá? Eletrodutos de PVC também corrugado, anti-chamas, embutidos em paredes e lajes, com diâmetros dimensionados para a passagem da fiação, respeitando o limite da ocupação de 40% para facilitar futuras manutenções ou substituições. Lógico que deve ser feito esse preenchimento de acordo com o existente na instalação. Aqui nós vamos tratar das não conformidades. Nesse projeto foram identificadas as seguintes não conformidades que precisam ser corrigidas. Essas não conformidades também elas podem ser documentadas por fotos, e isso enriquece bastante o memorial descritivo. Um exemplo aqui de não conformidade, um subdimensionamento dos condutores. Em circuitos de equipamentos de alta potência, como o forno elétrico, por exemplo, a bitola dos cabos existentes é inferior à necessária, gerando risco de superaquecimento e incêndio. É muito comum a instalação, às vezes, de um forno elétrico ou de um fogão a indução e não ser respeitado a norma dos condutores existentes para esses equipamentos. Então, pontos de melhorias. Os pontos das instalações elétricas dessa residência ou desse apartamento que podem ter melhorias são: vamos supor que foram encontrados aí esses dois problemas. A ausência de circuito de aterramento, o famoso fio terra, o condutor de proteção. A ausência desse circuito coloca em risco a segurança dos usuários, pois não há escoamento para correntes de fuga, podendo causar choques elétricos. Acontece também o subdimensionamento dos condutores. Em circuitos de equipamentos de alta potência, como forno elétrico, a bitola dos cabos existentes é inferior à necessária, gerando risco de superaquecimento e incêndio. Lembrando que esses exemplos são apenas dois e vocês podem observar outras situações de pontos de melhoria nas vossas instalações. Considerações finais. Um exemplo: a execução das instalações, conforme este memorial descritivo, garantirá uma instalação elétrica segura, confiável e eficiente, preparada para as necessidades atuais e futuras dos moradores. Você vai colocar as considerações que você acha pertinente acerca dessa instalação existente. Uma última observação é sobre o livro online. O livro online e também o livro que está disponível, ele no banco aí de recursos didáticos, ele é uma excelente ferramenta para enriquecer a todos nós dos conhecimentos sobre o assunto e podermos resolver as nossas SAPs. O capítulo 2 trata bem específico sobre a nossa primeira atividade. Aqui nós temos as partes do livro. E uma observação final: peço a vocês que, ao enviar as atividades, lembre-se de colocar o seu nome tanto no interior do documento quanto no nome do arquivo a ser enviado. No mais, bons estudos e até uma próxima.